Olá, beldades! Primeiramente eu quero pedir desculpa por causa da minha voz, ela está rouca, mas eu não podia mais esperar pra gravar esse vídeo, não podia deixar vocês sem vídeo nessa semana, então vai assim mesmo, eu espero que isso não incomode vocês ao longo desses minutos e desculpa. Hoje eu vou falar do massacre de Columbine, foi o assunto que eu mais tive que fazer pesquisas pra fazer vídeo aqui pra vocês. Eu assisti dezenas de documentários, reportagens, entrevistas, li 2 livros, um desses foi escrito pela mãe de um dos atiradores, que demorou anos aí pra falar publicamente. Espero que não fique muito extenso o vídeo, mas eu tenho bastante coisa pra falar mesmo. A Columbine High School foi vítima de um tiroteio em massa no dia 20 de abril de 1999. Esse tiroteio foi provocado por 2 alunos da escola, um que se chamava Dylan Klebold e outro se chamava Eric Harris. Diferente dos 2 últimos vídeos dessa série, hoje eu não vou focar na vida das vítimas e sim na vida dos atiradores. O Eric Harris era um adolescente normal. Ele era superdotado, só tirava notas boas, se dava muito bem com as garotas, não tinha problemas em falar com garotas, em chamar as meninas pro baile, porque lá nos Estados Unidos isso é muito comum. Anualmente os meninos chamam as meninas para o baile de formatura. Ele não tinha o melhor dos relacionamentos com a família dele, mas não era nada que fosse preocupante, era simplesmente um adolescente crescendo, e adolescentes têm aquela fase meio insuportável, né, que nem a família atura. Mas na questão social, ele não tinha nenhum problema. Existem versões controversas sobre a história deles, dos atiradores. Muita gente dizia que o Eric sofria sim bullying, o Dylan também, mas um dos autores que eu li alegou que eles não sofriam bullying, principalmente o Eric, que ele só queria mesmo matar e tinha esse desejo porque ele era um psicopata. Lógico que a grande mídia, logo que aconteceu tudo, já falou que os 2 atiradores eram 2 psicopatas, mas isso não se encaixa com o Dylan. Eu vou falar do Dylan daqui a pouco, e sim para o Eric. O Eric era charmoso, ele sabia seduzir as pessoas com as palavras, e ele tinha muito essas características mesmo de um psicopata. Inclusive eu li passagens dos diários dele, tanto dele quanto do Dylan, principalmente os do Eric, tinha muita coisa falando como ele gostava de ver as pessoas sofrendo e como ele queria se vingar das pessoas pelos tantos anos que elas fizeram ele sofrer. Por isso muita gente achava assim que ele era vítima de bullying. Os alunos que conviveram com eles, inclusive estavam na mesma sala, falavam que eles eram excluídos do resto da turma. Não era aquela coisa de todos os dias terem ataques contra eles, mas que quando surgia o nome deles, eles caçoavam e zombavam da cara deles. É claro que isso pode ter despertado no Eric essa raiva de todo mundo, esse ódio, né, generalizado, porque em 98% das passagens do diário dele, ele diz como ele queria que tudo acabasse logo, que as pessoas pagassem pelas coisas que elas fazem. Ele queria fazer um atentado que tivesse a mesma magnitude do que aconteceu em Oklahoma alguns anos antes desse de Columbine. E esse de Oklahoma matou mais de 160 pessoas. O de Columbine, se tudo desse certo, mataria mais de 400. Passando do Eric pro Dylan Klebold, eu li o livro da mãe do Dylan, que se chama O Acerto de Contas de uma Mãe. Vou deixar a capa aqui pra vocês, eu li em e-book. Ele foi um dos livros mais difíceis que eu já li em toda a minha vida, porque é impossível não sentir empatia por aquela mulher. Ela ficou mais de 15 anos sem falar uma palavra com a mídia sobre tudo que aconteceu. Ela chegou a trocar cartas com parentes das vítimas que o filho dela fez, e ela conta muito no livro que isso salvou ela de alguma forma, porque, bom, quando tudo aconteceu, a primeira coisa que falaram foi que a culpa era dos pais, que não sabiam que filho eles tinham. Mas uma questão que ela levanta no livro dela é: quem sabe os filhos que tem? Porque a partir do momento que você tem um filho depressivo na década de 90, não era a mesma coisa do que hoje em dia. Inclusive, muitos pais continuam relapsos hoje em dia também e não sabem o que o filho passa, não se importam muito com isso, ou até às vezes acham que depressão é frescura. Não é o caso da Sue Klebold. Ela tratava o Dylan muito bem. Ela relata que o Dylan era uma pessoa que se dava bem com todo mundo, era muito querido, não era de demonstrar muitos sentimentos, mas quando demonstrava, enchia o coração dela. O único problema é que há alguns anos ele tava ficando um pouco mais na dele, mais reservado, mas nada que alertasse ela a ponto de pensar que ele faria um massacre numa escola, né? É óbvio que ela nunca pensou isso, senão ela tentaria impedir. O Dylan cresceu numa família que apoiava e acolhia muito bem ele, tanto o pai e a mãe quanto o irmão mais velho dele. E os diários do Dylan eu também li. Não tem tanto ódio quanto os do Eric. São também algumas coisas muito perturbadoras que ele escreve lá. Sim, coisas que realmente a gente lê e fica: o que tá acontecendo? Algumas passagens racistas, outras xenófobas, mas a maioria era um pedido de socorro. Eram frases extremamente depressivas, uma pessoa que claramente tinha pensamentos suicidas, que talvez não sabia que eles estavam ali, que eles eram pensamentos suicidas. Inclusive isso causou pro Dylan problemas com o álcool. Ele buscava no álcool alguma saída, esquecer tudo isso, e ele teve alguns problemas aí, que não foram muito abordados nem no livro da mãe dele, nem na história dele no geral, mas que eu li que aconteceu sim. O Eric e o Dylan se conheciam há muito tempo,
mas eles não eram tão próximos até chegarem na fase da adolescência, que foi quando eles se aproximaram mais. É contado, num geral, que o Eric influenciava muito o Dylan, principalmente porque o Eric queria ser o centro das atenções sempre. Eles gravaram vídeos meses antes de acontecer o atentado mesmo, que foram basicamente vídeos pra ficarem aí como legado dos dois e pra dizer o que passava na cabeça deles enquanto eles estavam planejando aquilo tudo, porque eles planejaram um massacre por mais de um ano, ficaram ali comprando as armas, planejando onde eles iam colocar as bombas, porque eles fizeram sim bombas caseiras, coquetel molotov, bomba de propano, então foi tudo muito bem planejado. E por isso também culparam muitos pais, porque disseram que os pais deveriam sim saber o que estava acontecendo, já que eles planejavam há mais de um ano, e não é assim, né, gente? É muito fácil, é a alternativa mais fácil, na verdade, na hora da raiva, na hora que tá acontecendo tudo aquilo, culpar os pais, ou achar um só culpado disso tudo, sendo que é uma série de coisas. A criminologia trabalha muito isso, de saber que o crime não é simplesmente só um crime, existem diversos fatores ligados a isso. Vamos então começar a falar do que foi o massacre de Columbine. Dia 20 de abril de 1999, o Dylan acordou mais cedo e a mãe, a Sue, percebeu que era cedo demais pro filho tá andando de um lado pro outro. Ela então resolveu perguntar pra ele o que estava acontecendo, né? Ela desceu pra cozinha da casa deles e só enxergou o Dylan já saindo com a mochila e roupa preta. Ela só notou isso e perguntou: filho, por que você tá indo tão cedo pra escola? Aconteceu alguma coisa? Ele simplesmente virou minimamente pra trás, disse que não estava acontecendo nada e falou que seria a última palavra direcionada pra própria mãe dele, que foi tchau. Inclusive ela relata esse momento no livro com tanta dor, com tanta mágoa de não conseguir parar ele, de não chamar, de conversar aquela hora, que é bem complicado assim de se ler. Eu ficava pensando, gente, essa mulher precisa parar de se culpar. Claro que com os anos ela aprendeu isso, né, a maneirar essa culpa que ela carrega, mas ainda assim é uma coisa bem complicada de se fazer. O Dylan então se encontrou com o Eric e eles foram montar o grande arsenal deles de armas, bombas e várias outras coisas. Não somente armas de fogo, eles também tinham facas, bombas de gás propano, bombas caseiras programadas para serem explodidas na cafeteria e também nos carros dos dois. Eles queriam fazer carro bomba também para matar o pessoal que tava em volta ali no pátio mesmo. E eles levaram aí 1 ano e meio para conseguir coletar tudo isso, tanto com amigos quanto com contatos que eles conheciam. Assim eles foram conseguindo as armas, até porque nos Estados Unidos não é uma coisa muito difícil conseguir uma arma, né? Exatamente às 11h09 da manhã, a cafeteria de Columbine começa a lotar. Já é a hora do intervalo e também aquela semana era semana de provas importantes, já que a formatura era dali a alguns dias, então o pessoal tava muito estressado e esse momento na cafeteria era super importante. O Eric Harris plantou uma bomba relógio programada para explodir às 11h17 na cafeteria, porque ele sabia que esse era o momento em que ela estaria mais lotada. Felizmente, essa bomba não explodiu, não deu certo, e por isso então eles deram início ao plano B, que eles chamavam inclusive de dia do julgamento, sei lá porque eles achavam que estavam fazendo assim um favor à humanidade. Então eles se separam, cada um vai para uma entrada, um fica na sul, o outro na norte. Eles carregam as armas e vão em direção a Columbine. Brooks Brown é a primeira pessoa que vê o Eric chegando no colégio, né, indo em direção a Columbine, e vai imediatamente em direção a ele, perguntando por que ele faltou o teste daquela manhã, porque era muito importante, ele sabia disso. E o Brooks também sabia que o Eric se dava super bem nas provas, ele não entendeu porque ele estava ausente. O Eric simplesmente se limitou a responder que aquilo tudo não importava mais e que ele gostava muito do Brooks, então pediu pra ele, por favor, sair correndo dali o mais rápido que ele pudesse e pra ele ficar bem longe. O Brooks não entendeu nada, mas obviamente ele correu. Eu li os diários dos rapazes e os dois batem muito nessa tecla de fazer a vingança acontecer, de que tudo aquilo era culpa do pessoal que tinha feito aquilo com eles, e não somente o pessoal que supostamente praticava bullying contra eles, mas sim os Estados Unidos inteiro. Eles queriam que o país inteiro sofresse com os atos deles. Exatamente às 11h17 da manhã, a Rachel e o seu amigo Richard, ambos de 17 anos, estavam sentados ali fora no banco do pátio comendo, e a única coisa que o Richard lembra foi de olhar pro lado, ver o Eric apontar a arma, e depois disso ele não lembra mais nada. Os primeiros disparos foram feitos contra a Rachel Scott e ela morreu na hora, e os segundos disparos foram feitos contra o Richard, que não morreu, mas ficou paraplégico. Saindo do pátio, os amigos Daniel, Sean e Lance estão empolgados conversando sobre a formatura, e o Dylan e o Eric não os poupam. Eles atiram nos 3 amigos, o Daniel ainda tenta dar uma corrida pra frente, leva mais um disparo,
morre na hora. Os outros 2 ficaram criticamente feridos. A partir deste momento, o colégio se transforma num completo caos. Quem tava lá dentro acaba tendo medo de ver o que estava acontecendo, e quem tava lá fora não sabia se corria ou se ficava parado. Inclusive, esse foi o dilema do Mark Taylor e do Michael Johnson, que estavam lá fora. Os 2 resolveram correr, mas o Eric também foi rápido e atirou neles. Os 2 ficaram em estado crítico naquele momento, mas conseguiram sobreviver. Lá dentro de Columbine, o professor David Sanders, muito querido pelos alunos, começa a perceber que aquilo pode sim ser um atentado contra a escola. Ele decide então mobilizar o máximo de pessoas que ele conseguir, começando indo diretamente na cafeteria. Ele sobe numa das mesas e pede, por favor, atenção, para que todo mundo que estivesse lá, independente de estar ou não acreditando naquilo tudo, que se escondesse, porque ele sabia que aquilo não era uma coisa boa, não era uma pegadinha, não era uma brincadeira de nenhum dos veteranos, era coisa séria. Então alguns alunos que estavam desacreditados antes começaram a se desesperar, a correr para tudo quanto é sala para se esconder, mas a maioria decidiu ir para outros lugares, ou sair por outras entradas ou pelas janelas que não estivessem dando de cara com os atiradores. Se não fosse o professor David Sanders avisar todo mundo, estima-se que mais de 100 pessoas teriam morrido. Existem imagens da câmera de segurança de Columbine na internet que capturaram tanto os atiradores quanto o professor David Sanders correndo desesperado para avisar o máximo de alunos possível, proteger o máximo que ele conseguisse. Nesse meio tempo em que o professor avisou todo mundo e tentou mobilizar mais gente, os atiradores Eric e Dylan voltam pro carro, recarregam suas armas e vão de novo em direção à entrada de Columbine. Dessa vez uma outra entrada que ficou exatamente assim. A professora Pat Nilsson, de 35 anos, e o aluno Brian Anderson, de 17, numa tentativa de encontrar os atiradores e pedir para eles pararem, Dylan e o Eric atiram contra a porta de vidro que existia, separando os 2, e a porta inteira se estilhaça em cima da Pat e do Brian. Ambos são atingidos com cacos de vidro e de raspão pela bala. A Pat, a professora que tinha acabado de tentar parar, os atiradores, volta para a biblioteca correndo, porque lá existem muitos alunos. Então ela usa o telefone da biblioteca para ligar para emergência e pede, pelo amor de Deus, reforços, porque tá acontecendo um massacre em Columbine. Às 11h27 da manhã, depois de ajudar muitos alunos, tragicamente o professor David Sanders tromba com os 2 atiradores no corredor, e ele não fala nada, só se vira e imediatamente tenta correr na direção oposta, mas ele é atingido nas costas. Ele cai e fica ali no chão, perdendo muito sangue, e depois que os atiradores vão para outro lugar, ele tenta se rastejar e consegue até uma sala que estava ali perto para ficar ali dentro, se sentindo talvez mais seguro naquele momento. Os alunos o encontram e um deles sabia como agir em relação aos primeiros socorros, então ele tenta ajudar o professor de todas as maneiras possíveis, mas acaba percebendo que ele tá assim perdendo sangue demais. Ele então escreve essa frase aqui e coloca na janela para os policiais que estavam lá fora verem que tava tensa a situação, que precisava urgente de alguém intervindo, mas essa frase foi praticamente ignorada, porque os policiais não entraram, a SWAT demorou 1 hora para entrar, e isso acabou interferindo sim na situação do professor e de algumas outras vítimas também. Infelizmente, o professor David Sanders perdeu muito sangue e não conseguiu sobreviver. Às 11h29 da manhã, os atiradores vão em direção à biblioteca para começar o que seria, aí sim, a pior parte desse massacre. Por incrível que pareça, ainda existe pior parte. 56 alunos estavam escondidos no local. Logo que eles adentraram a biblioteca, imediatamente falaram para todos ficarem de pé. Eles estavam ordenando, mas ninguém atendeu ao pedido. Então o Eric simplesmente começou a atirar pro nada, sem saber que atingiria o Ivan Todd, deixando o garoto ferido. O Dylan vai procurando alguma vítima e a primeira pessoa que ele vê é o garoto Kyle Velasquez, de 16 anos. Ele dá um tiro no garoto que é fatal. Imediatamente ele cai e morre. Enquanto Dylan resolve quem é a próxima vítima, o Eric decide trocar tiros com a polícia. Ele vai até a janela da biblioteca e começa a atirar na direção dos policiais. Os policiais atiram de volta, mas os tiros não atingem ninguém. Quando ele cansa de atirar contra a polícia, ele resolve dar continuidade à chacina. Ele imediatamente atira no jovem Steven Kernall, de 14 anos, e mata o menino na hora. A Casey, amiga do Steven, de 17 anos, também leva um tiro, mas fica machucada. 2 passos à frente, a menina Cassie Bernal estava embaixo da mesa rezando, rezando e rezando. E o Dylan escuta. Ele pergunta pra ela: "Você acredita em Deus?" Ela diz que sim, e ele atira na cabeça da garota, matando-a na hora. Micah Hall, Daniel Stapleton e Patrick Ireland estão escondidos juntos. Dylan atira levianamente nos 3, não matando nenhum, mas deixando Patrick bem ferido. Depois dele matar Isaiah Shoels, de 18
18 anos. Ele voltou a atirar no Patrick Ireland, deixando ele muito ferido, precisando de atendimento urgente. Dylan então dá mais alguns passos e encontra o jovem de 16 anos chamado Matthew Catcher. Ele dá um tiro no menino e mata na hora. Nesse momento, os atiradores começam a gritar, falando que todos ali vão morrer e que aquilo tudo está acontecendo era culpa deles, porque por muito tempo eles sofreram na mão do pessoal e agora o pessoal iria sofrer nas mãos deles. O Mark, de 17 anos, e a Valin e a Lisa, de 18, estavam sentados juntos, né, desesperados e encolhidos, e o Dylan dá um tiro nos três. Eles ficam levemente feridos. Mas o que distrai o Dylan de continuar atirando nesses três é que ele vê uma cabeça se sobressaindo ao limite da mesa. Então ele vê que tem alguma pessoa escondida, ele nem olha quem é, simplesmente atira na cabeça e mata na hora a menina Lauren. No outro lado, o Eric atira na Nicole e no John, deixando os dois feridos levemente. O John tenta se defender jogando uma cadeira nos atiradores e o Dylan então vai correndo até lá e começa a rir, atirando no rapaz e matando. O John Savage estava escondido embaixo de uma mesa quando o Eric percebeu que tinha alguém e pediu imediatamente que ele se identificasse. O John conhecia o Dylan e não tinha nada contra ele, eles nunca tiveram nada um contra o outro. Por isso ele perguntou: Dylan, o que você tá fazendo? Sou eu, o John. E o Dylan virou pra ele e falou: tô só matando uma galera, só matando umas pessoas. Então o John perguntou: você vai me matar? E o Dylan respondeu que não, mandando ele correr. John imediatamente levantou e saiu correndo. Nesse mesmo meio tempo, enquanto o Eric apontava pro John com medo dele virar contra eles ou atirar alguma coisa neles, ele viu que John saiu correndo mesmo, então voltou a mira pro Daniel Mauser, de 15 anos, atirando no menino e matando ele imediatamente. Lá fora, as dezenas de policiais estavam falando que tinham mais de um atirador, um inclusive falou que tinham 8 atiradores e por isso eles não tinham entrado lá ainda. Alguns pais de vítimas, inconformados com tudo isso, mais tarde culparam os policiais, falando que eles não salvaram ninguém e quem se salvou foram eles mesmos, os alunos, porque se dependesse só dos policiais era capaz de muito mais gente ter morrido. Enquanto os policiais debatiam se entravam ou não, o Dylan continuava o massacre. Ele atirou no Austin Eubanks e no Corey DePuter. Ambos tinham 17 anos. Os dois ficaram levemente feridos, mas o Eric voltou e atirou no Corey de novo, alegando que ele não gostava do garoto pelas coisas que ele já tinha feito pra ele no passado. O Eric também atirou na menina Jennifer, de 17 anos, que estava do lado do Corey, mas ela não se feriu. Eu sei que eu fiquei bastante tempo falando disso das vítimas e que isso pode ficar maçante no vídeo, mas sabe quanto tempo isso durou? 7 minutos. Eles fizeram essa matança em 7 minutos, gente. Às 11h30 a chacina da biblioteca tinha acabado. Perto do meio-dia, a SWAT resolve então colocar os agentes para entrarem em Columbine finalmente, depois a chacina já está quase completa. Infelizmente demorou muito, principalmente porque eles entraram na porta oposta ao lugar que estava o Dylan e o Eric, e também que se localizava a biblioteca. Eles sabiam que eles passaram pela biblioteca porque trocaram tiros com os policiais de lá. Exatamente meio-dia e 8, Dylan e Eric voltam para a biblioteca e ficam encarando os corpos das suas vítimas. Eles se despedem um do outro e começam a contagem. 1, 2, 3. No 3, o Eric apontou a arma pra si e se deu um tiro no céu da boca, e o Dylan se deu um tiro na cabeça. Os dois morreram na hora e colocaram fim a um dos maiores massacres que já aconteceram nos Estados Unidos. Enquanto isso, o agente da SWAT estava do outro lado, então o pessoal da biblioteca ficou desesperado pra salvar o Patrick Ireland, que estava quase morrendo, ele estava entre a vida e a morte, porque levou muitos tiros. O Patrick acabou sendo resgatado pela janela, e a equipe de corpo de bombeiros que estava lá pra pegar ele, deixou ele cair, gente. Eles não conseguiram pegar o menino gravemente ferido. E além de estar assim, ele ainda caiu em cima do capô de um carro, ficando mais ferido do que já estava e realmente entre a vida e a morte. Ele conseguiu sobreviver, mas foi assim, quase que por um milagre. Os agentes da SWAT só chegaram na biblioteca às 3h30. Então vocês pensam no desespero dessas pessoas continuando ali, cheio de corpos em volta deles, corpos de amigos deles. É um cenário de horror que essas crianças passaram, esses adolescentes. É desesperador saber que isso realmente aconteceu. E é claro que depois de tudo acontecer, surgiram alguns debates, tanto sobre o controle de armas nos Estados Unidos, quanto também sobre o bullying nas escolas e como isso é importante de ser conscientizado para não acontecer. Pessoas tentando achar culpados e culpando os pais das vítimas. Os pais do Eric nunca vieram a público falar sobre o massacre e sobre tudo que aconteceu, mas como eu falei pra vocês, os pais do Dylan, principalmente a Sue Klebold, falou sobre tudo que ela passou. Eu recomendo muito o TED Talks dela e uma entrevista que ela deu pra BBC. Como sempre, aqui embaixo eu vou deixar vários links pra vocês engrandecerem o conhecimento sobre esse assunto.
Eu já assisti todos esses, infelizmente alguns não tem legenda nem em português nem em inglês. No geral, todos são muito bons, existem vários pontos de vista, inclusive os 2 livros que eu li também. O Acerto de Contas de uma Mãe, que é o escrito pela Sue Klebold, mãe do Dylan, tem disponível em português e eu vou deixar aqui embaixo o link pra comprar. E o livro Columbine tem um ponto de vista bem diferente sobre os atiradores do que o escrito pela mãe do Dylan, né? O que eu esperava ler no livro da mãe do Dylan era ela tentando talvez justificar o que aconteceu, por que, né, que o filho dela agiu daquela forma, mas gente, não é assim. Ela fala no livro uma das coisas mais tristes que eu já li na minha vida, que foi como ela começou a rezar pra que o Dylan morresse lá dentro e parasse de ferir as pessoas e de matar as pessoas. Ela conta que foi a coisa mais difícil que ela já fez na vida dela, ter que rezar pro filho dela morrer. Enquanto isso, o pai do Eric Harris, enquanto estava acontecendo o massacre, ele ligou pra emergência, pro 911, e falou: olá, eu sou o pai do Eric e eu queria falar pra vocês que tenho quase certeza que o meu filho pode estar envolvido nesse massacre de Columbine. E a pessoa que atendeu ele na linha perguntou: gente, como assim envolvido? Ele é uma das vítimas? E ele falou: não, talvez ele seja um dos atiradores. E aí fica aquele questionamento, por que deixaram pra falar com ele depois e não falaram hoje? Eu não quero que vocês entendam isso como culpabilizar os pais, porque os pais deles não têm culpa de nada, nada, pelo menos até onde eu li. Principalmente os pais do Dylan. A mãe do Dylan é uma pessoa assim, ó, caralho, fantástica, fantástica. Vocês precisam ver as entrevistas dela, vocês precisam ler o livro dela. Tem uma nova perspectiva sobre o mundo, sobre a vida. Toda a renda que ela obteve e obtém com o livro dela, que chama O Acerto de Contas de uma Mãe, é revertida e doada para as ONGs que ajudam ao adolescente com depressão e pensamentos suicidas. Uma coisa que eu li enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa e que me marcou muito foi como descreveram os atiradores. A frase dizia mais ou menos que os dois se encontraram num momento em que as vontades deles se encaixavam, porque o Eric queria matar e o Dylan queria morrer. Então isso levou um ao outro e eles fizeram o que fizeram. E eu acho que é isso. Eu sei que eu poderia me estender muito mais, falar também dos diários deles, mas gente, tudo tá na internet, vocês podem ler se vocês quiserem. Vou deixar o link aqui embaixo de tudo que vocês podem acessar pra engrandecer o conhecimento de vocês, assim como eu sempre deixo. Eu queria dizer que eu falei aqui o nome de todas as vítimas fatais porque eu acho que essas pessoas não podem ser esquecidas. Elas lutaram contra essas 2 pessoas que estavam armadas até os dentes e lutaram sozinhas, sem a ajuda de nenhuma força policial. Então elas merecem ter reconhecimento, elas merecem ser lembradas. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Não se esquece de me deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu quero muito saber o que você achou do vídeo. Beijo. Tchau.